Você tem notado que nos últimos anos os jogos estão cada vez mais pesados? E quando eu digo pesado, eu não digo apenas de tamanho. Obviamente que o tamanho dos jogos é algo que realmente está sendo questionado ultimamente. Eu tenho visto alguns vídeos na internet, fóruns e sites que comentam sobre que jogos que não deveriam ser tão grandes estão se tornando relativamente grandes. Haja visto que estamos vendo aí alguns jogos que já estão passando facilmente dos 100 GB, que muitas das vezes o conteúdo dentro desses jogos não condiz com o tamanho dele. Por que que isso está acontecendo? Seria a culpa do 4K? Resoluções exorbitantemente grandes, resoluções que muitas das vezes a grande maioria do público não usa. Eu, particularmente, tenho aqui um computador modesto, um monitor que é 1080p. Minha placa de vídeo ela não suporta jogo em 4K. Porém, ela roda todos os jogos atuais. Bom, parte disso, pessoal, desse tamanho exorbitante dos jogos, sim, são culpa dos desenvolvedores, tá? Eu não sou desenvolvedor, mas eu procuro bastante sobre o desenvolvimento, sobre otimização, assistir alguns vídeos técnicos e detalhados sobre como otimizar um jogo. Existem várias formas, sem perda de qualidade relativamente grande, tá? Mas, no entanto, parece ser um trabalho que os desenvolvedores, as produtoras estão deixando meio que de lado, tá? Está sendo muito difícil a gente encontrar um jogo que esteja bem otimizado. Isso eu falo na questão também de tanto na parte técnica, na parte do hardware em si que precisa, na questão também quanto à questão do tamanho dos jogos, tá? Existem formas, existem técnicas de você otimizar o tamanho do jogo, renderizações, enfim. Existe N formas de você fazer uma otimização. Sim, é demorado? É mais demorado. É mais trabalhoso? É mais trabalhoso. No entanto, um jogo mais otimizado, você possibilita que outras pessoas tenham acesso àquele jogo. Pessoas que têm um computador mais modesto. Mas também existe uma questão que a engine que você esteja utilizando. Hoje, a Unreal Engine 5 é a mais moderna, tá? É a mais moderna, é uma ferramenta incrível, tipo, possibilita você fazer muita coisa. A gente vê aí jogos que o pessoal remasteriza, né? Vamos dizer aqui, usar o termo mais simples, fundo de quintal, que fica muito bom, graficamente falando, questões sim, estilo do jogo, fica bonito. Vimos aí GTA San Andreas, GTA Vice City. Pessoal, fica outro jogo, beleza. Sabemos o potencial dessa ferramenta. No entanto, pessoal, sabemos também do problema que ela tem, que é os jogos ficarem extremamente pesados. Eu nunca consegui, tentei também, né, vamos assim dizer, mas eu sei que não vai rodar no meu computador um jogo que foi feito pela Unreal Engine 5, que foi, por exemplo, remasterizado, nem que seja pela comunidade. Pessoal, é muito pesado, tá? Eu não tenho uma RTX, então eu sei que se eu pôr aqui vai ser desanimador. Eu vou rodar praticamente o jogo base, sem graficamente falando ali, sem o jogo ser bonito. Mas sabemos que essa engine, ela é uma engine poderosa, tá? Isso sem sombra de dúvida, ela é poderosa, moderna, está, vamos dizer, um pouco à frente do seu tempo, porque com os computadores atuais, ela é pesada, mas conforme vamos evoluindo o hardware, né, evoluindo ali os processadores, as placas de vídeo, ela vai se tornando uma engine ok para se trabalhar. Mas saiu uma notícia, pessoal, que o CEO da Epic, ele comentou o seguinte, né? Ele foi perguntado sobre a Unreal Engine 5 e sabemos que eles não se pronunciam sobre, mas eles falaram sobre ela
E assim, pessoal, eu não sou desenvolvedor, tá? Eu não sou desenvolvedor. Procuro um pouco sobre, mas eu não sou desenvolvedor. Não sei se realmente é isso, mas ele foi perguntado, né, sobre os problemas que ela tem. E eu vou te dizer exatamente o que ele falou. A principal razão pela qual os jogos baseados na Unreal Engine 5 não funcionarem perfeitamente em certos PCs e GPUs está no processo de desenvolvimento. O que ele quis dizer aqui, pessoal? Ele quis dizer que a nossa ferramenta ela é boa, funciona, mas os desenvolvedores têm que aprender. E, pessoal, vou ser bem sério com vocês, tá? Existe problema dos dois lados. Tanto desenvolvedor, e não vou generalizar aqui que são todos os desenvolvedores, mas também sabemos que a ferramenta não é 100% perfeita nessa questão de desempenho. Por quê? Todos os jogos, todos que a gente conhece que foi feito nessa ferramenta, eles são pesados. Então, assim, não é possível que todos os desenvolvedores, eles não estudam a ferramenta, eles não consigam desenvolver algo relativamente bom, assim, que funcione bem, que faça assim, não, extrair o máximo de desempenho possível nessa ferramenta. Então, galera, eu queria deixar, assim, um adendo, e se alguém for desenvolvedor que estiver vendo esse vídeo, quiser comentar, eu agradeço. Me informe o pessoal que está assistindo nos comentários se já usou, né, essa ferramenta e se realmente é um problema de desenvolvimento ou se é algo que a Epic tem que estudar mais ali e melhorar mais, tá? Eu vou dar a minha opinião sobre, pessoal. Tá muito difícil a gente ter um bom jogo desenvolvido, tá? Os jogos ultimamente estão saindo muito problemáticos. Desempenho, bugs. Mas alguma coisa que funciona bem é o loot box da vida, o microtransação funciona bem, mas a questão do desempenho do jogo, dos bugs, sai assim, é triste, é desanimador. Tá, pessoal? Eu queria deixar só esse comentário com vocês, né, na minha opinião. Eu acho que a Epic não deve jogar isso só para desenvolvedores, tá? Ela deve sim falar, ó, pessoal, a ferramenta nossa é uma ferramenta que tem muitos benefícios, mas sim, realmente ela pode ter algum problema. Obviamente que ele não vai falar isso, o CEO não pode falar isso, tá, pessoal? Para você entender, se ele falar isso, automaticamente as ações da Epic tendem a cair. Então, obviamente, ele vai proteger a ferramenta, ele vai proteger a empresa, tá? Mas sabemos que não é totalmente assim o que ele tá falando, tá? Não é isso que ele tá comentando aqui, que o problema é do desenvolvedor. Existem jogos muito bonitos que são feitos na Epic, na Unreal Engine 5. Sim, jogos que são, graficamente falando, perfeitos, tá? Pela nossa geração atual. Mas também tem os problemas de jogo ser pesado. E, pessoal, assim, os jogos de hoje em dia, para quem está entrando hoje no mundo dos games, e quando eu digo hoje, é questão dos últimos, talvez, 5 anos, não tem notado essa diferença nos jogos dos jogos de antigamente, tá? Sim, os jogos também tinham alguns problemas sim, mas os jogos saíam muito mais polidos, com muito mais conteúdos. Hoje em dia, geralmente os jogos não têm conteúdo. E às vezes o conteúdo que tem é mal feito, tá? E, pessoal, eu ser bem sério pra vocês. Eu joguei muito PlayStation 2. Eu tive um PlayStation 2. Não foi no lançamento que eu comprei. Eu adquiri o PlayStation 2 muito, muito, muito à frente depois. Já tava no PlayStation 3 praticamente, quase. E joguei os jogos antigamente. E assim, pessoal, tinha conteúdo. Mas é porque não tinha o online, né? Então hoje em dia o pessoal foca muito no online. Beleza, o pessoal foca um pouco mesmo no online, né? Desenvolver ali o jogo dentro do online, subir de nível e etc, né? Mas existem jogos que são single players hoje que deveriam ser extremamente
ricos e não são, tá? Então, sim, pessoal, eu acredito que dá para melhorar a ferramenta? Dá para melhorar a ferramenta. Mas os desenvolvedores, as produtoras podem melhorar também? Podem melhorar também. Então, assim, é algo dos dois lados. Eu não vou ficar generalizando aqui e falar assim, não, é somente somente o desenvolvedor. Não, os caras aqui tem que trabalhar direito e fazer um negócio bem feito. Não, a ferramenta também tem que melhorar. Mas os desenvolvedores também têm que melhorar, as produtoras têm que melhorar. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão sobre os jogos de hoje em dia, tá? Tá sendo muito difícil. Eu, particularmente, tenho aqui um computador modesto, tá? E eu não jogo jogos muito atuais, tá? Particularmente, eu não estou jogando mais jogos tão, assim, pesados. E também questão de jogos... Assim, eu até consigo abrir o jogo. Eu consigo abrir o jogo, mas é um jogo que, assim, eu não consigo colocar tudo no alto. Ah, beleza, não vou jogar no ultra, não. Vou jogar no alto? Depende do jogo, posso até jogar no alto. A grande maioria eu tô jogando ali no médio, tá? Mas assim, eu tenho um problema com armazenamento, porque os jogos são extremamente grandes. E isso sim é desenvolvedor, tá? Ah, o jogo tem 150 GB, mano. 150 GB de um jogo, cara, e às vezes pra você zerar esse jogo ali leva, vamos pôr aí 8 horas no máximo, 6 horas, dependendo do jogo. Cara, é fora do comum. É fora da comum, fora da realidade. Então, pessoal, essa é a minha opinião. Eu queria que vocês deixassem sua opinião aqui nos comentários e me explicar se você é desenvolvedor ou não, se você também tem notado isso ou não, tá? Se você concorda ou não, se você discorda, qual que é a sua opinião. Eu acredito que dá pra fazer jogos com bastante conteúdo e jogos que tenham um tamanho mais reduzido. Inclusive, tá saindo uma notícia aí que talvez o PlayStation 5 venha com a redução no seu SSD, para variar, né? Os jogos maiores, SSD menor. Mas enfim, isso fica notícia para outro vídeo. Se você esteve até aqui comigo, eu agradeço muito a sua visita. Você esteve no canal Press Pause. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.